Bom, eu gostaria de falar hoje com vocês, nesse Tadel, sobre o MDA, que é o Modelo de Discipulado Apostólico. E eu queria ensinar para vocês, de uma forma muito prática, o que seria esse tão famoso MDA que nós falamos tanto aqui. A essência do MDA é exatamente a forma, desse cuidado. Então, o que vem a ser o MDA? É nada mais, nada menos que você discipular ou cuidar de alguma pessoa. É fazer discípulo. Quando a gente diz modelo de discipulado apostólico, isto quer dizer que você tem uma responsabilidade dada por Jesus Cristo de fazer discípulo. Então abra a Bíblia comigo, por favor, em Mateus. E nós vamos ler no último capítulo uma ordem de Jesus em relação a isto. E depois disso eu quero chamar a sua reflexão sobre essa questão. Será que você está fazendo discípulo? Então nós vamos entender nessa noite essa questão muito bem. Mateus, no capítulo 28, verso 18, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos. Diga assim: fazei discípulos. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ok? Preste bem atenção em mim. Jesus Cristo, ele deu uma ordem. E quando nós descumprimos a ordem de Jesus Cristo, estamos infringindo uma lei bíblica, uma ordem bíblica. E se nós desobedecermos a ordem de Jesus Cristo, logo nos tornamos pecadores diante dele, porque não estamos fazendo o que ele deseja que nós façamos. Qual o maior desejo de Jesus Cristo nesta palavra aqui? Qual o maior desejo? Ele morreu, ele ressuscitou, ele reúne seus discípulos e dá as últimas instruções. E ele deu uma instrução para os discípulos, e essa foi a mais importante de todas que os discípulos receberam até aquele momento. Qual foi? Que façam de discípulos. A ordem explícita de Jesus nesta palavra é que façam discípulos. Eu diria que é a palavra-chave deste texto aqui. Jesus Cristo, ele fez uma obra fantástica em 3 anos com seus discípulos. Em 3 anos, a escola apostólica, cujo mestre era Jesus Cristo. Em 3 anos, Jesus Cristo ensinou tudo para aqueles apóstolos. Ensinou desde o princípio básico, que era temer a Deus. Ensinou a eles a amar ao próximo. Jesus Cristo mesmo expressou muito amor pelo próximo, ensinando aos apóstolos o meio correto de ser um verdadeiro discípulo e de fazer discípulos. Porque até então, naquele momento, o coração dos discípulos de Jesus Cristo era igual ao coração de todos os judeus. Eu acredito muito que se os discípulos não estivessem com Jesus no dia que aquela mulher estava sendo apedrejada, alguns dos apóstolos ali também pegariam pedra para atacar naquela mulher, porque era o coração deles, era o entendimento deles, eles cresceram aprendendo isso. E Jesus Cristo veio trazer um outro contexto de vida, um outro contexto de amor, um outro contexto de lei. E os apóstolos aprenderam isso. Uma vez, um dos apóstolos, eu acredito que foi João, ele falou assim: mestre, nós podemos orar para
que fogo caia do céu e acabe com aquele povo pecador. Jesus Cristo falou assim: não, João, que é isso? Não, isso não deve ser, isso não pode acontecer, porque nós estamos aqui para pregar o Evangelho e comunicar o amor, não é a destruição. E João, depois disso, entendeu, né, o amor de Jesus Cristo e se tornou o apóstolo do amor, João. Mas a oração de João foi essa: taca fogo e acaba com os pecadores. Você está entendendo o que Jesus está ensinando para João? Depois que ele faz todas essas obras, depois que ele ensina tudo isso, chega os últimos momentos da vida de Jesus. Ele passa por todo o sacrifício, por todo o sofrimento, morre, ressuscita e aparece aos discípulos, que agora eram apóstolos. A palavra apóstolo significa enviado, ou aquele que sai com uma missão específica. Então os apóstolos, eles receberam uma missão específica de Jesus Cristo. E qual foi a missão dos apóstolos? Foi só pregar para os ricos? Só foi pregar para os pobres? Só foi juntar um grupinho aqui e falar assim: não, agora o nosso grupinho aqui vai ficar aqui e aqui é pronto, nós não vamos sair mais daqui. A ordem de Jesus Cristo foi essa: saiam e façam discípulos. Você sabe o que é fazer um discípulo? Fazer um discípulo é diferente de fabricar um discípulo. Tem muitas igrejas fabricando discípulos defeituosos. E nós estamos aqui nesse modelo, né, de célula, onde é possível ganhar multidões e cuidar bem delas. Esse modelo de célula, é possível a gente ganhar multidões e cuidar bem delas. Será que você pode declarar isso comigo? Neste modelo de célula, é possível ganharmos multidões e cuidar bem delas. Irmãos, nós temos percebido em muitas igrejas que elas têm funcionado como uma grande rodoviária. Eu estive no Tietê, eu e Regiane, e eu confesso para vocês que nós ficamos perdidos naquele lugar. É um mundo de rodoviária, muita gente. É gente passando de tudo que é lado. Tem hora que você fica assim com a vista zoada. E se você não prestar atenção nos lugares para onde você está indo, você se perde no meio da multidão. Muitas e muitas crianças se perdem ali na rodoviária do Tietê, porque solta da mãe e se perde no meio da multidão. Acabou. É muita gente. Nós estamos falando, não é de 2 ou 3 mil pessoas, nós estamos falando de mais de 10 mil pessoas circulando ali. É muita gente. É a cidade, a nossa cidade dentro de uma rodoviária. Então tem muitas igrejas que são assim, rodoviárias. Muita gente chega, mas muita gente sai. Elas não conseguem ficar na igreja. E a deficiência está exatamente no descuido dessas pessoas que chegam. É por isso que o MDA, ele vem trazer cadeados, ele vem trazer grades, ele vem trazer correntes para que nós fechemos as portas do fundo. As pessoas têm que vir para a nossa igreja, e na hora que elas sentirem vontade, entre aspas, de sair da igreja, e elas vão encontrar as portas do fundo fechadas. O que eu quero falar com isso? Que se nós não cuidarmos das pessoas que estão chegando em nossa igreja, elas vão sair pelas portas dos fundos, e nós não queremos que isso aconteça. É por isso que é possível a gente ganhar multidões e cuidar bem delas. Está aqui, o princípio é esse. E eu vou ensinar para você qual o princípio básico. Jesus Cristo, ele quando esteve aqui com os discípulos, ele tinha 12 discípulos, certo? Sim ou não, gente? Sim. Ele tinha 12 discípulos. Quantos discípulos eram? 12. 12 discípulos. Mas no meio desses 12 discípulos, Jesus tinha 3 discípulos que está sempre em evidência, que era Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João, eles estavam sempre em evidência. Por quê? Porque eram os discípulos de Jesus Cristo que mais estavam próximo dele. Então Pedro, Tiago e João
estavam diretamente ligados a Jesus Cristo. Eles bebiam da fonte que era Jesus Cristo. Então, quando Jesus Cristo ele foi, se apresentar ali no monte das oliveiras, na transfiguração, Jesus ele chamou Pedro, Tiago e João. Quando Jesus ia revelar algo poderoso, eram os três que Jesus Cristo separava. Ele não fazia acepção ou escolha, você é melhor do que esse. Não era isso que Jesus falava. Apenas esses três discípulos se identificavam de uma forma muito intensa com Jesus Cristo. Você está compreendendo isso? É igual filho. Uma casa de muitos filhos. A mãe e o pai sempre tem 2 ou 3 filhos que ele se identifica mais. O filho está muito perto do pai, muito perto da mãe, mas tem um outro filho que ele já é mais arredio, ele gosta de ficar mais no canto dele. Então, acontecia isso no grupo de Jesus Cristo. Aqui na nossa igreja, eu tenho pessoas que são assim. Tem pessoas aqui dentro dessa igreja que estão muito próximas de mim, que estão muito perto de mim, que vivem quase que constantemente comigo. Então toda a revelação, tudo de Deus que a gente ensina, quem bebe principalmente são essas pessoas que estão próximas de mim. Então elas recebem mais informações, elas recebem mais aprendizado, elas são mais ministradas pela oração, pelo ensinamento da palavra, porque elas estão próximas. Então, mesma coisa acontecia no grupo apostólico. Tinha esses 3 discípulos que estavam sempre perto de Jesus. E aqui nascia o MDA. Jesus Cristo, ele pegava e ensinava coisas poderosas para esses 3. E aí você pega a vida desses 3 apóstolos, depois da ressurreição de Jesus, e você vê o que os 3 foram. Pedro se tornou o líder da igreja. Ele se tornou o líder de todos os apóstolos, Pedro, porque ele estava tão perto de Jesus Cristo, que Jesus Cristo comissionou Pedro a ser o líder do grupo. João, o apóstolo do amor, Jesus Cristo, havia uma profecia em relação a João, que ele seria o último dos apóstolos a morrer. E João morreu com 90 anos de idade, entendeu? De morte natural. Jogaram João, pessoal, num caldeirão de azeite, na ilha de Patmos. E João passou o azeite assim na pele e falou: vocês estão querendo me matar? Esse azeite fervente aqui, vai ajudar na minha pele enrugada. Não matou ele não, porque Jesus falou, havia uma promessa para João, que João morreria gozando de muitos dias em plena paz. E assim se fez. Tiago, ele era um dos líderes da igreja. Tiago, ele era, vamos dizer assim, o teólogo, aquele que trazia ensinamentos poderosos para a igreja, ensinamentos doutrinários de uma base muito forte, uma base tão forte que nem o próprio Pedro, que era o líder da igreja, tinha. Então Tiago, ele fornecia base doutrinária muito forte para a igreja. Foi isso que ele se tornou. Então, quando nós transferimos isto que Jesus Cristo fez com os seus discípulos para a nossa igreja, para o nosso contexto de igreja, é isso que deve acontecer. Tem pessoas aqui na nossa igreja que nós estamos investindo muito nelas, porque nós estamos acreditando que daqui desse grupo vai sair líderes poderosos para a glória de Deus, vai sair daqui pastores de rede, vai sair daqui pastores de distrito, supervisores de células, muita coisa poderosa vai acontecer aqui nesse lugar. Eu vejo aqui vocês que hoje são adolescentes, vocês aqui que estão aprendendo, vocês serão futuros líderes dessa igreja, muitas células nessa cidade, e eu creio nisso que eu estou falando, no nome de Jesus. Amém. Dá um glória a Deus para... Glória a Deus. Isso, para animar mais aí. Irmão, quando eu falar palavras proféticas como essa, você glorifica a Deus. Porque é isso que vai acontecer no nome de Jesus. Eu vejo muito potencial
em pessoas aqui na nossa igreja só precisam despertar um pouquinho mais, mas tem muito potencial para ser grandes ferramentas na mão de Deus. Só precisam despertar um pouquinho mais, só precisam aprofundar mais a intimidade com Jesus Cristo, não é? Bom, mas como um pastor eu posso fazer um discípulo? Eu vou perguntar aqui nessa noite: tem alguém aqui que tem discípulo? Levanta a mão. Então vocês estão descumprindo a ordem de Jesus Cristo. A missão de fazer discípulo não é do pastor. Esse modelo de igreja convencional, onde o pastor faz tudo, né? Aí o pastor tem que discipular todo mundo. O pastor tem que batizar todo mundo. O pastor tem que pregar para todo mundo. O pastor tem que visitar todo mundo. Essa é a igreja convencional. É a igreja onde nós chamamos de monopastorado, onde o pastor faz tudo. O modelo de igreja em célula é o ministério na mão do povo. Então a igreja em célula é o ministério na mão do povo. O pastor da visão, no caso aqui sou eu, passo a visão para você e você faz o que deve ser feito. Você vai ser um discipulador. Você vai cumprir a ordem de Jesus Cristo. A ordem de Jesus Cristo não foi só para mim, foi para todos da igreja. Fazer discípulo. É só que você liberou só para os líderes ser discípulo, né? Tá, mas agora eu vou explicar aqui por que eu liberei só para os líderes fazer discípulo. Eu vou explicar aqui. Por que eu liberei só para os líderes fazer discípulo? O que é fazer um discípulo? O que é fazer um discípulo? Vamos supor, vem cá, Isaac. Vamos supor que eu preguei a palavra de Deus para Isaac e Isaac aceitou o Senhor Jesus Cristo. Aí eu vou falar assim: pronto, Isaac, agora que você aceitou Jesus Cristo, você vai para a igreja, viu? Tá bom? Você só vai para a igreja. Se você não for para a igreja, aí você vai desviar. Pronto. Eu fiz discípulo. Isso é fazer discípulo? Convencer uma pessoa a ir para a igreja não é fazer discípulo. Fazer discípulo é isso. Vem cá, Isaac. Ganhei Isaac para Jesus, certo? Ele sabe alguma coisa da palavra? Ele sabe? Sabe nada. Mas eu vou ajudar o Isaac a entender a palavra. Eu vou estudar a palavra com Isaac. Eu vou combinar um dia com Isaac. Isaac, toda terça-feira eu posso ir na sua casa, ou a gente pode encontrar num lugar para a gente estudar a palavra. Eu quero lhe ouvir, eu quero ajudar você a caminhar com Jesus Cristo. Pode fazer isso comigo? Pode. Pronto. Obrigado, Isaac. De nada. Daí para frente, o que é que eu vou fazer com Isaac? Pegar o telefone dele. Isaac, e aí, vamos reunir hoje? Vamos. E aí eu vou ouvir Isaac. Isaac vai falar do casamento dele. Isaac vai falar da vida profissional dele. Isaac vai falar da vida espiritual. Vai falar dos problemas que ele tem. De repente Isaac é um jovem, cheio de vigor, 17, 18 anos, não é? Está aí tendo problemas, dificuldades, né, sexuais. Aí Isaac está lá: pastor, eu não estou conseguindo vencer isso e aquilo, está muito difícil para mim. Aí eu, que sou o discipulador, eu não vou olhar para o Isaac, que é o meu discípulo, e eu vou falar assim: miserável, pecador, tu agora não é crente, peste, por que tu está pecando, desgraça? Eu não vou fazer isso não. Não é isso não. Falou: ô Isaac, vem cá, nós estamos juntos, você vai conseguir, eu vou orar por você, eu sei que isso é um problema, e você vai vencer, não é? Você vai vencer. Aí ele chega para mim, eu sou o discipulador de Isaac. Aí ele chega para mim e fala assim: poxa, José, essa semana, rapaz, eu tropecei. O que é que foi, Isaac? Eu estava lá mexendo com o celular, e aí eu dei um vacilo, acabei acessando pornografia e gostei daquilo, e aí isso me envolveu muito, e agora eu estou com a minha cabeça meio atrapalhada, estou muito mal com isso.
Aí o que eu vou fazer? Eu vou falar assim, me dá o seu celular aqui. Tome. Não pode. Pá! Eu vou fazer isso? Todo quebrado, né? Eu vou fazer isso? Mas então vamos. Então, eu não vou fazer. Essa não é a solução. Pegar o celular e quebrar. Ou proibir o discípulo de acessar alguma coisa. A solução viável é você ensinar a palavra. É você ensinar princípios poderosos da palavra para que Isaac supere essa dificuldade. Para você ter ideia, 95% dos jovens de 15 a 25 anos ou até mais têm dificuldade com pornografia via internet. 95%. É muita coisa, não é não? É muita coisa. Mas isso é uma realidade e que está dentro da igreja. O acesso é muito rápido. Apenas um clique, pronto, já está comendo a nojeira. Você está entendendo isso? Então como é que você vai superar isso? Se você tem um discipulador, alguém que te escuta e não te acusa, mas ora por você, intercede por você, alguém que investe tempo em você. Que horas são agora, por favor? Falta 10. 10 para 9? Ok. Pessoal, quem quiser ir embora pode ir, viu? Não estou segurando ninguém aqui não. Amém? Isso aqui é coisa de Deus, algo poderoso para a vida de cada um de vocês, tá bom? Estou ministrando algo muito de Deus aqui sobre vocês, ninguém aqui é obrigado a ficar não. Amém? Amém, queridos? Então entendam isso, no nome de Jesus. O trabalho de Deus não pode ser forçado em momento nenhum. Faz quem quer. Hein, pessoal? Então, vamos lá. Onde eu estava? Hã? A internet. Ok. Então, você tem um problema na sua vida e você não consegue vencer. Aí você tem um discipulador, alguém que te escute, que entenda e ora por você. E isso é poderoso. Você sabia que é difícil a gente ter contato ou se abrir com um líder, né? No caso um pastor ou alguém que está, né, na direção, uma pessoa chegar e contar o que está acontecendo com ela. Muita gente tem essa dificuldade de fazer isso. Mas se você tem um discipulador, alguém que te ama, alguém que você confia, você pode abrir o seu coração para ela. Você pode abrir. Detalhe, viu? Homem discipula homem e mulher discipula mulher. É assim que deve ser feito. Eu tenho um discípulo que é Alexandre. E eu uma vez por semana me reúno com ele para ensinar, aconselhar e acompanhar. Joel é o discípulo de Xande. Então uma vez por semana eles se reúnem para ouvir Joel e orar por ele e aconselhar dentro da palavra. Rose é discípula de Regiane. Entendeu? E Rose deverá também fazer isso. Quem pode fazer discípulo? Quem nasceu de novo em Jesus Cristo. Não é qualquer um que pode fazer discípulo. Não é qualquer um que pode fazer discípulo. Para você fazer discípulo, você tem que estar com a sua vida no altar de Deus. Como que você vai ensinar algo para alguém que você não faz? Como que você vai aconselhar uma pessoa na palavra se você não faz? Como que você vai aconselhar alguém se você não faz? Não tem como. Você não vai conseguir ser um discipulador. Você vai ser uma vergonha para o seu discípulo. Porque você vai chegar na casa do discípulo e aí o discípulo sabe que você está saindo, está escorregando no quiabo, está esfarrapando, entendeu? Está um pé lá, outro cá, não é aquele crente de compromisso, é um crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Aí tu chega lá para discipular o cara. Aí ele vai, abre alguma coisa para você, meu querido, mas você não pode fazer isso e tal. Aí o cara vai olhar para você e falar, mas tu não faz também? Ué, mas tu não faz também? Que moral que a pessoa vai ter? Ela não tem, ela vai ser envergonhada. Para fazer discípulo,
Não estou falando que você tem que ser perfeito. Porque perfeito só tem um, que é Jesus Cristo. Diga amém por isso. Amém. Mas você tem que ter uma vida exemplar. Ninguém é perfeito, mas você tem que ter uma vida exemplar. Para que a pessoa que você está ajudando, ela consiga entender, através da sua vida, o que ela deve fazer. Irmão, fazer discípulo é você comunicar ou transferir vida de Deus para a vida da pessoa. Diga assim comigo, fazer discípulo é transferir a vida de Deus para dentro da pessoa. Para dentro da pessoa. Você só pode transferir Deus para a vida de alguém se Deus estiver dentro de você. Você só pode ser discipulador de alguém, mestre de alguém, se Deus estiver em você. Porque senão você vai ser um discipulador vazio, um discipulador seco, sem vida. E o seu discípulo vai perceber, e ele vai começar a fugir de você. Se um discípulo ele percebe que o mestre dele é alguém que não merece a confiança dele, ele vai fugir de você. Ele não vai querer que você aconselhe ele não vai querer que você ensine ele não vai querer que você ande com ele. Fazer discípulo é você caminhar com a pessoa. Jesus não caminhava com seus discípulos? Você deve caminhar com essas pessoas. Você deve cuidar dela. Você tem o seu MDA, é uma vez por semana, certo? Mas durante a semana você deve ligar para ela, enviar o zap. E aí, querido, e aí, querida, como você está? Está bem o dia hoje? Como você está? Tem alguma coisa que eu possa fazer por você para lhe ajudar? Estar com você? Não, está tudo ok, obrigado e tal. É assim, gente, é cuidado, é vida transmitindo vida. Isso é MDA. Mas você só pode ter ou fazer discípulo se você for um exemplo de discípulo. Alguém que não deseja o batismo, ele não pode ser um discipulador. Porque você fazer discípulo é levar pessoas ao batismo. Olha o que Jesus Cristo falou. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu só posso ter discípulo se eu for batizado. Sim ou não? Como é que eu vou aconselhar alguém que ela vá ao batismo se eu não quero isso? É meio doido isso, não é não? Então ninguém faz isso. Então Jesus Cristo, ele quando ensinou, ele ensinou de forma poderosa. Se você vai fazer discípulo, você deve cumprir primeiro a ordem de Jesus. Qual foi a ordem de Jesus? Quem crer e for batizado será salvo. Para ser salvo, não basta só crer. Se você só crer e não for batizado, não adianta. Você a qualquer momento, misericórdia, isso, poderá ser surpreendido pela morte. Você morreu crendo em Jesus Cristo, mas não morreu sem ser batizada. Não adianta somente crer. Tem que crer e ser batizado. É isso que diz a palavra. Mas pastor, e as pessoas que morreram sem serem batizadas? Elas morreram sem serem batizadas porque não tiveram a oportunidade de serem batizadas. No caso do ladrão, ele estava na cruz. Como ele ia ser batizado? Aí Jesus Cristo fala para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele foi salvo? Foi salvo. Mas foi uma circunstância, ele não tinha como descer da cruz e ser batizado. Mas se ele tivesse a oportunidade, ele teria sido batizado. Então eu não consigo entender que a pessoa é um discípulo de Jesus sem desejar o batismo. Ela pode ser discípulo de alguém, né? Ela pode ser discípulo, como tem muitos discípulos aqui. Todos são meus discípulos. E eu estou ensinando vocês a ter um compromisso maior com Jesus por meio do batismo. Entendeu? Então isso é fazer discípulo, é você acompanhar a pessoa e cuidar bem delas. Então, queridos, você que já é batizado, está na igreja há muito tempo, já exerce um cargo de liderança dentro da célula, você está pronto para ser um discipulador. Irmã Lúcia já está pronta para ser uma discipuladora.
Está na hora de começar a orar a Deus, pedir uma pessoa não crente, não evangélica, para a senhora começar a cuidar dessa pessoa. Uma vez por semana ir na casa dela, ler uma palavra, fazer uma oração por ela. Irmã Rose, está na hora também, o tempo já está voando, não pode mais esperar. Já está mais que na hora. Não precisa ser um teólogo para fazer discípulo, não. É conhecer uma pessoa não evangélica, cuidar dela, levá-la ela a Cristo, entendeu? E cuidar dessa pessoa. Isso é o MDA, isso é o modelo de discipulado apostólico. Ok, pessoal? Diga amém por isso. Amém por isso. Vamos encerrar nossa reunião? Vamos encerrar nossa reunião. E eu queria orar nessa noite com você. Eu queria que você orasse, pedindo ao Senhor uma direção do Espírito Santo, para que você saia daqui com a vontade de fazer discípulo. Mas primeiro você tem que consertar a sua vida para fazer discípulo. Ficou claro isso, pessoal? Então vamos orar. Vamos ficar de pé. Lembrando que nós teremos esse batismo agora, ok?